Você sabia que o fonoaudiólogo não trabalha só com crianças que trocam letras e que esse profissional também atua aqui no Japão? Hoje eu vou te mostrar como é a área da fonoaudiologia e onde o fonoaudiólogo pode atuar. Para você ainda que não me conhece, eu sou o Bernard, fonoaudiólogo atuando aqui no Japão, e aqui no canal eu vou falar sobre fonoaudiologia, desenvolvimento infantil, comunicação e também mostrar essa rica culinária, rica cultura e a vida no Japão. Acompanhe comigo, sejam muito bem-vindos. Estamos dando início a esse projeto para ajudar um pouco mais as pessoas saberem o que o fonoaudiólogo faz, onde atua, né? É você que está levando seu filho, você que está em terapia com fonoaudiólogos e não sabe direito o que está acontecendo ali, eu vou tentar trazer um pouquinho mais desses conhecimentos técnicos, teóricos, para você de uma maneira mais fácil, tá? Então, esse canal vai ser voltado para isso, tá bom? Antes de mais nada, a gente tem que saber o que significa fonoaudiologia, tá? Então vamos lá. Fono é fala, áudio é audição e logia é estudo. Então significa o estudo da fala e da audição, tá bom? Mas não é só por aí não, tá? Tem muito mais coisas, certo? Na fonoaudiologia nós temos diversas áreas, né? Eu vou falar algumas áreas aqui para vocês para começar a ter um pouco mais de entendimento de como o fonoaudiólogo trabalha e onde ele pode atuar, né? A gente não pode atuar em diversas áreas é, da saúde, né? Mas o fonoaudiólogo sim tem suas áreas que podem atuar, tá bom? Hoje eu vou falar algumas áreas, tá? Outro dia eu vou fazer um outro vídeo explicando cada área da fonoaudiologia, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de mostrar para vocês onde eu estou. Hoje eu estou aqui nesse templo budista, tá? O templo Daijuji, tá? Ele tem uma história bem interessante do clã, né? Um clã do Tokugawa, né? Falar um pouquinho por cima da história. Esse foi fundado em 1457, tá? Por Matsudaira. E aí foi passando um tempo até 1563, onde teve uma rebelião de Ikoiki, né? De Mikawa, né? Então teve essa rebelião onde o jovem, né? Tokugawa Ieyasu, ele sofreu muitas derrotas, né? E aí ele veio se refugiar aqui nesse templo, né? Todo mundo sabe, né, pelas histórias aí de samurais, guerreiros japoneses, quando eles sofrem derrotas, o que que eles fazem, né? Eles, né, fazem uma tragédia com si próprio, né? E não aconteceu com o Tokugawa Ieyasu, né? Ele estava aqui refugiado, pensou, cogitou fazer essa, né, essa tragédia com ele mesmo, só que um sacerdote daqui, o chefe, chegou para ele e falou que ele era um guerreiro e que ele ia ter muitas conquistas no futuro, né? Com essas palavras, ele pensou direitinho, né? Graças a Deus não cometeu essa tragédia. E o que acontece? Ele foi em batalhas aí e ele conseguiu unificar o Japão, 1603, né? Então ele ficou vitorioso, né, nessa parte, após uma derrota que ele teve ali. E o interessante desse templo budista da Jude é que em linha reta, a 3 quilômetros, está o castelo de Okazaki, né? Então, dizem que é possível ver o castelo. Eu não consigo meio que enxergar aqui, né? Mas depois eu mostro para vocês, tá bom? Então, nessa linha que tem de 3 quilômetros, aqui fica o templo da família, o poder da família, e a 3 quilômetros está o castelo de Okazaki, que é né, o templo do poder da política, né? Então, é bem interessante um pouquinho essa história que eu estou trazendo só um pouquinho para vocês, né? Dos locais que eu estou fazendo os vídeos, né? Eu vou fazer isso. Então, pessoal, essa aqui é a história do castelo, do templo budista, tá? Voltando a falar sobre a fonoaudiologia, o fonoaudiólogo, ele tem, como eu falei antes, né? Tem diversas áreas que ele pode atuar.
Nessas áreas são específicas, tá? Eu vou falar algumas áreas aqui, as que vocês mais conhecem, né? É a linguagem. A linguagem nós trabalhamos com autistas, né? Síndrome de Down, deficiência mental, Alzheimer, afasias, entre outras. Isso aí é a área da linguagem, tá, pessoal? Também temos a área da voz, aquela que você vê, tem um cantor, né, trabalhando com fonoaudiólogo, é uma área da fonoaudiologia, é a voz, né, voz profissional, professores, né, muitos comunicadores aí trabalham com fonoaudiólogos para melhorar a sua comunicação, então é a área da voz. A audição, né, audiologia, onde trabalha com pessoas deficiências, que têm deficiência auditiva, tá? Então, vê bastante as ditas surdas, né, que estão usando aparelho auditivo, senhores, né, que usam aparelho, antes de usar aparelho, ser indicado um aparelho auditivo, eles vão para um fonoaudiólogo, né, vão para um otorrino, do otorrino são encaminhados para o fonoaudiólogo fazer todos os exames, entre outras questões, tá? Então, tem essas áreas aí da audiologia, da fonoaudiologia, tem também a questão hospitalar, o fonoaudiólogo também atua em hospitais, tá? Então, além dessas áreas que eu já citei, né, agora há pouco, também tem a motricidade orofacial, né, que é a mastigação, né, toda a parte motora oral aqui, a mastigação, deglutição, o fonoaudiólogo também atua, tá? Respiração, mastigação, tudinho isso na área da motricidade orofacial, tá? Falando também aqui, no Japão, eles atendem bastante hospitalar, né, em hospitais e clínicas de reabilitação, e principalmente em idosos, né? Eles atuam bastante com idosos aqui. Logicamente, a gente já sabe o porquê, né? Porque o número de idosos aqui é bem crescente a cada ano, né? Então, tem outras áreas também que a gente vai ver a seguir. Então, são diversas áreas. Como eu falei, eu vou fazer um outro vídeo falando um pouquinho mais sobre cada área específica, tá? Eu quero falar um pouquinho agora para vocês também como vai ser esse canal. Esse canal, ele tem o intuito de ajudar a todos vocês saberem mais ou menos o que está acontecendo. Você que está levando seu filho, você que está frequentando um fonoaudiólogo para alguma terapia, eu vou trazer com uma linguagem mais popular, porque eu sei que muita gente chega por experiência profissional, tá? Muita gente chega para nós, a gente passa as orientações e tá certo, né? Os profissionais fonoaudiólogos, eles falarem termos científicos, né? Que é um termo mais complexo para se entender. E tá certo, não tá errado isso. Só que essa pessoa que está em terapia, né, ou que leva filhos, cuidadores para as terapias, eles acabam dizendo que entende ali na hora, porém eles não esquecem, né? O fono falou tal coisa, não sei o que está acontecendo. E é através disso aí, por experiência profissional, que eu vou tentar trazer aqui uma linguagem mais popular para vocês, né, para entenderem o que está acontecendo, né, as nomenclaturas, né, de uma maneira mais popular, mas não deixando de ser cientificamente comprovada, tá bom? Então eu espero que vocês gostem do canal. Hoje eu vim aqui mais para falar para vocês como vai ser o canal, o que o fonoaudiólogo trabalha, né, um pouquinho mais da área de atuação. Aqui no Japão, falando assim, né, esse profissional, ele tem também aqui no Japão. E aqui no Japão, o fonoaudiólogo é conhecido como Gengo Shokakushi, tá? Aqui no Japão, a área de atuação deles é mais em hospitais e em clínicas de reabilitação, tá? E que são bastante, tá? Eu vou fazer um novo vídeo também falando sobre essas clínicas de reabilitação aí, que eu já tenho acesso, eu já tenho um pouquinho mais de conhecimento, então eu vou fazer um outro vídeo para vocês
saber um pouquinho mais como é a fonoaudiologia aqui no Japão, tá bom? Eu estou trabalhando aqui no Japão como fonoaudiólogo, não sou descendente, né, nem cônjuge de descendente, eu apenas estou com visto de trabalho de fonoaudiólogo para atuar aqui no Japão, né? Também, se vocês gostarem do canal, deixe nos comentários se querem saber como é que faz esse processo, né? Eu acho que tem muita gente que tem essa curiosidade. Eu vejo também que muita gente desconhece, né, essas áreas aqui no Japão, eh, e ou omitem ou não, desconhecimento mesmo, né, que falam que só descendentes e cônjuge de descendentes que podem vir morar no Japão. Não é bem assim, tá, pessoal? Mas isso aí vem para outros vídeos, né? Outros vídeos a gente vai ver direitinho, né? Eu posso fazer um outro vídeo explicando como é todo esse processo, tá bom? Eu vou mostrar um pouquinho agora para vocês, né, desse templo budista da Jude, tá? Vinculando, né, o canal com fonoaudiologia, com a vida aqui no Japão. Hoje aqui está fazendo -3 graus a sensação térmica, tá? Tá frio, mas o que a gente estava passando esses dias atrás estava mais frio ainda. É um sol muito bonito aqui, tá? Porém, não se enganem, tá bem friozinho, tá? Então, eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês do templo, né? Aqui na parte externa, tá bom? Espero que vocês gostem do conteúdo. Espero trazer o máximo de conhecimento para vocês, ajudando, contribuindo aí a comunidade que frequentam, né, terapias, que levam seus filhos, que acreditam nessa área da saúde, que é extremamente importante, sim, é muito importante essa área, né? Então, eu vou trazer um pouquinho mais para vocês, tendo esse vínculo, né, profissional e pessoas relacionadas, né, que gostam também de conhecer outras áreas da saúde, como a fonoaudiologia, tá bom? Então vamos ficar aí vendo um pouquinho mais desse templo budista, bem interessante, com muita história, né? Então acompanha comigo. Deixe nos comentários aí se você tem alguma sugestão, o que quer saber, o que quer ver, né? Aqui no Japão, que a gente pode pegando essa sugestão e fazendo os vídeos, tá bom? Se você não é inscrito, eu faço o convite, né, de se inscrever, deixar o seu like aí, tentar ajudar nós o máximo possível, né, incentivando, compartilhando o vídeo também, que vai ter muitas histórias, muito conteúdo da saúde aqui no Japão, né? Então, eu sei que a comunidade aqui brasileira no Japão é muito grande e posso te falar que tem muitos brasileiros, né, que estão precisando, né, dessa área aqui, muitos brasileiros mesmo, e a gente está aqui para tentar dar um apoio a todas essas pessoas, tá? Então fica aqui o meu grande abraço a vocês. Não terminou por aqui, tá, pessoal? A gente vai só mostrar um pouquinho mais do templo. Vamos falar um pouquinho mais, tá bom? Então acompanha aí comigo o templo da Jude. Ó, pessoal, essa aqui é a parte interna da entrada, tá? E aqui, ó, dizem, né? Eu não consigo ver que em linha reta, lá no final, dá para ver o Castelo de Okazaki, tá? Em linha reta, 3 quilômetros, dá para ver o Castelo de Okazaki. Então, essa é a entrada na parte interna do templo budista, tá? É bem bonito, né? Pessoal, aqui nós temos o memorial da boneca, tá? Aqui todos os anos, no terceiro domingo de março, se não me engano, eles, como tradição, vêm deixar boneca aqui. Então é o templo da boneca. Interessante, né? Água de purificação, tá? Então, nos templos budistas, geralmente tem essa questão aqui de água de purificação, tá? Aqui dá pra ver que ali é um guerreiro, um dragão, né? Um dragão ali, ó. E aqui você lava as mãos, não é para beber, tá bom? Também interessante, né? Todo templo budista tem isso. Pessoal, e chegando nessa parte aqui, esse aqui é o guerreiro Tokugawa Ieyasu.
Esse aqui, né, é bem de frente aqui com o templo Daijuji, tá? Então ele está aqui, é como se fosse a imagem do guerreiro Tokugawa Ieyasu. E tem aqui também os dizeres dele, né, em japonês, né? Tanto inglês como em japonês. Tá aí. Eu falei um pouquinho mais da história dele, né, mas bem pouquinho, mas aí tá, se você quiser ver um pouquinho mais, só travar o vídeo aí e ler, né? A entrada do templo da Jude. Caminhando um pouquinho mais pro lado, nós vamos ver aqui, ó, que tem uma estrutura aqui. Essa parte laranja, eu sei que é o Tori, né? São essa parte de entrada aí é o Tori, né? É que agora não me vem na cabeça o que é isso mesmo, né? Mas eu sei que o nome dele é Tori, né? Você entra e ali tem uns Inu, né? Que são cachorros, né? Inu é em japonês. Aí você entra por aqui, né? Bem bonito, né? E vai até lá na frente e fazer agradecimentos, alguma coisa do tipo, tá bom? Mas é bem interessante, né? Bonito. Nesse tempo tem bastante coisinha pra gente dar uma olhada. Legal, né? Então é isso aí, pessoal. Eu trouxe um pouquinho mais do tempo, né? Espero que vocês tenham gostado. É o primeiro vídeo, estamos ainda aprendendo, né? A trazer os conteúdos, mas eu quero deixar aí para vocês um pouquinho mais de conhecimento. Foi bem pouquinho de fonoaudiologia, eu sei, é o primeiro vídeo, mas eu espero que vocês gostem, né? E que tenham interesse em saber das áreas, saber um pouco mais de onde é que a gente atua. Eu vou trazer tudinho certinho para vocês, né? E deixem nos comentários aí já sugestões, né, do que vocês querem ver. A gente está aqui no templo, mostrei um pouquinho do templo também. É muito bonito aqui, é bem legal, bastante. É bem bonito aqui, né? O templo, né, da Jude. Tem muitas histórias, né? Uma riqueza de história aqui. Eu trouxe um pouquinho para vocês verem, né? Como é. Então, nos próximos episódios, né? Vamos botar assim, eu vou trazer mais especificadamente da fonoaudiologia, em outros locais também, tá? E trazer um pouquinho da vida cotidiana aqui do Japão, né? Culinária, monumentos históricos, né? A vida como é, tá certo? Se você gostou do vídeo, se você tem alguma sugestão, é só deixar aí nos comentários, eu agradeço imensamente, né? Até o próximo vídeo. Seja muito bem-vindo, né? Se você não é inscrito, eu faço o convite, né, para se inscrever, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, né? E incentivar a gente a fazer mais vídeos, né? Tá? Então por hoje é só, né? Muito obrigado aí por assistir até aqui. Até mais. Tchau, tchau.